Boa tarde, Bela Cruz, boa tarde, Vale do Acaraú. Mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Bela Cruz, como te amo. Relembrando que este programa é um programa que trata da vida das pessoas, do passado e do presente do nosso município de Bela Cruz. Vocês sabem que Bela Cruz existe desde 1732, conforme livro escrito por Nicodemos Araújo e o escritor Vicente Freitas. Mas hoje nós estamos trazendo aqui uma ilustre personalidade, filho de Bela Cruz, ilustre personalidade belacruzense, que vem conversar com a gente, bater um papo, contar a história, contar como era essa Bela Cruz antigamente, como é hoje e como ele conseguiu chegar onde chegou, pelos seus esforços, pelo seu trabalho. Estamos falando de quem? De senhor Manuel de Matos. Manuel de Matos, boa tarde. Boa tarde. Fale bem perto aí para sair bom. Né? Manuel Messias Moraes. Manuel Messias Moraes, Manuel de Matos. Olha. Manuel Messias Moraes. O senhor começou os seus estudos aqui em Bela Cruz. Foi? O senhor começou os estudos em Bela Cruz? Comecei os estudos em Bela Cruz, eu era aluno do Colégio Nossa Senhora da Conceição. Do Instituto, né? Do Instituto Nossa Senhora da Conceição, cuja professora, Neuma, que hoje eu visitei, inclusive... Que bom. Dei os parabéns pela vida que ela tem. Foi uma pessoa que me aconselhou muito, me deu conselho fantástico e eu segui os conselhos dela durante a vida toda. Hoje... eu vim aqui e aproveitei para visitá-la e agradecer novamente pelas instruções que ela me deu na época que eu era aluno do curso primário. Eu queria que você, Manuel Messias Moraes, né? É isso? Eu não me deram nada, mas é isso mesmo. Manuel Messias Moraes. O senhor pode nos falar sobre a época que você era menino, a época que Bela Cruz era maravilhosa, cheia de mangueira, cheia de tudo, não tinha calçamento nem asfalto. Pode falar um pouco a respeito disso? Sim, pois não, posso. E é um prazer grande falar sobre o passado, porque para mim o passado ele é apenas passado, mas eu não esqueci nenhuma vírgula do passado. Aqui eu tive grandes amigos e até construí alguns inimigos, como por exemplo o Mário Domingo Lozada. Não era meu amigo, eu pelejei para ser amigo dele, mas ele não conseguia ser meu amigo. E tive uma ocasião um tanto quanto ridícula, porque eu estava com os colegas numa noite de lua, aqui, em cima do alto do conhecido Alto do Zé Domingo. Certo, estou ouvindo. E de lá nós estávamos vendo a parede do cemitério, como se fosse uma lua, pintado de branco, e eu estava em pé e um colega que gostava muito de fumar cigarro, mas não tinha dinheiro para comprar. E um colega que estava comigo, Zé Gerardo, que era violonista, tocava muito bem, ofereceu a ele uma carteira de cigarro Princesa, que era o cigarro da época, mas ele só receberia o cigarro Princesa se ele fosse ao cemitério e retirasse uma cruz, trouxesse a cruz para onde nós estávamos, e depois ele levar a cruz de volta e botar no local. Aí ele recebia a carteira de cigarro Princesa. Ele foi, pulou a parede do cemitério, tirou a cruz era preta com as letras brancas, e trouxe até nós. Eu não estava no meio, apenas estava presente, mas não fiz nem parte nenhum da questão. Foi só um amigo que sugeriu isso. Aí quando ele voltou para devolver a cruz, ele pulou a parede do cemitério, e quando ele enfiou a cruz e voltou, aí ele não conseguiu subir a parede do cemitério, se assombrou e gritou muito alto, e nós corremos para lá para ajudá-lo, e de fato foi preciso ajudá-lo mesmo. Pulamos para dentro do cemitério e pegamos ele pelas costas até ele subir a parede, que ele estava assombrado. Ele se sentiu culpado, né? Essa questão durou um pouco de tempo. Eu mesmo que não fazia parte da coisa, fui crucificado.
Até a polícia me chamou a atenção, dizendo que eu ia ter que ser preso porque tinha feito uma bandalheira. Eu disse, eu não fiz bandalheira nenhuma, apenas eu estava presente. Foi fulano e fulano que fez a questão pela uma carteira de cigarro. Então ele ia tirar a cruz e voltar. Eu apenas estava presente. Mas como eu era conhecido na cidade, foi eu que fui crucificado. Essa minha crucificação chegou ao conceito da professora Neuma. E quando eu cheguei na sala de aula, a professora Neuma disse, Messias, eu vou lhe dar um conselho. Não faça mais isso como se eu tivesse feito. Mas eu não fiz. Eu apenas estava presente. Eu aceitei o conselho da professora, com orgulho do conceito que ela me deu, e hoje eu guardo esse conselho como se fosse uma oração que ela tinha feito para mim. Eu já vim algumas vezes visitá-la e hoje eu vim exclusivamente trazer para ela uma homenagem. E fui lá e abracei hoje, dei parabéns para ela, porque ela foi a pessoa mais importante na minha vida. Não foi tão mais importante do que a minha própria mãe, pelo conselho que ela me deu. A partir daí, eu fiquei um pouco queimado com a sociedade de Bela Cruz, porque as pessoas achavam que eu tinha culpa. Mas em seguida, foi a época que eu fui servir na aeronáutica, saí daqui no começo do mês de maio de 1955, caminhei até Senador Sá de Pés, com um ajudante levando num animal a mala e uma pedra do lado, e foi me deixar em Senador Sá para me pegar o trem, para ir para Fortaleza, em maio de 55. Aí me alistei, já estava alistado, quer dizer, servi na aeronáutica 3 anos, dei baixa e continuei a minha vida. Fui trabalhar na área da construção civil, mas já como construtor. Hoje em Fortaleza eu tenho vários imóveis alugados, tenho um padrão de vida razoavelmente bom. E hoje eu posso ajudar algumas pessoas, que eu vim também hoje no sentido de ajudar financeiramente algumas pessoas. Então, para mim, a coisa foi tão fantástica, o conselho que eu recebi, e também a minha própria índole me transformou num cidadão de primeira categoria, que eu gosto. Eu sou graduado em português, sou graduado em espanhol, sou graduado em italiano e sou graduado em ciência da religião. Estudei 5 anos no seminário de Fortaleza. Então, esse meu trabalho tem sido um trabalho fantástico, porque eu já escrevi 4 livros. O primeiro foi O Homem e o Seu Tempo. O segundo foi A Sociedade e Seus Conflitos. O terceiro foi A Criminalidade. E o quarto foi Os Criminosos. E agora eu estou com um livro na editora com o título de A Pena Capital para quem mata, porque a criminalidade atualmente está acima do limite. As pessoas matam o próximo simplesmente por olhar no olho. O marido mata a mulher simplesmente por uma divergência de ponto de vista. E os bandidos, porque o outro não entrega o celular, antes de entregar ele mata, por prazer. Então, como a criminalidade está acima do limite, eu estou escrevendo A Pena Capital. Pois bem, então nós estamos apresentando aqui e trazendo para todos vocês no programa Bela Cruz, Como Te Amo. Eu sou o radialista Edilson Carvalho de Sampaio. Eu gostaria, senhor Messias, que o senhor falasse agora sobre a sua religião. Você foi preparado religiosamente no Instituto Imaculada Conceição. Era o Instituto Velho aqui ou era novo? O velho, né? 55 era o velho, onde eu estudei. Exatamente. Até quando saí daqui do admissão. Exatamente. Pois é, 1905, eu cheguei aqui 48, 49 e fui estudar já lá, já estava inaugurado. Muito bem. Aí o senhor é uma pessoa estudiosa, mas antes de tudo, a sua preparação religiosa foi justamente o Monsenhor, ou na época, Padre Odécio Loyola Sampaio.
Fale um pouco do Padre Odécio, que é muito bom a gente recordar, pelo simples fator de que nós não podemos falar nada sobre Bela Cruz que não traga a memória e o passado de um homem que dedicou-se a Bela Cruz, que viveu e era um homem que construiu a maior parte da nossa cidade, que até hoje, o que nós temos de mais relevante nessa cidade foi construído por intermédio de Monsenhor Odécio, junto com a população, que é essa fantástica e maravilhosa templo da igreja de Nossa Senhora da Conceição, o próprio patronato que ele construiu e muitas, mais de 7 capelas em todo o interior de Nossa Bela Cruz. Fale um pouco sobre o Padre Odécio, você, como foi com as crianças, o estudo, se você foi da cruzada, como é que foi? Fale aí à vontade. O Padre Odécio, hoje Monsenhor Odécio, foi uma pessoa que eu me afeiçoei a ele, mesmo pelas instruções do catecismo. Ele foi uma pessoa que, muito próximo, me fez 2 convites pessoais. Um foi para ir à cidade, à região do Carrasco, naquela época, onde tinha uma fazenda de um amigo dele, que ele foi fazer uma confissão de uma pessoa que estava doente e dar a comunhão, e ele me convidou para ir com ele. Então eu fiz essa viagem com ele e gostei muito da nossa conversa. E posteriormente eu fui para a Lagoa do Carneiro, em outra situação, da mesma situação ali, eu confessar uma pessoa, dar a comunhão, e me convidou para ir. Isso a cavalo, não era? É. Não no carro, ele tinha uma caminhonete. Na caminhoneta Ford. Ford, exatamente. Me lembro dela. Exatamente. E outra ocasião, em 1953, ele me fez um convite, mais alguns alunos da escola, para ir à cidade de Almofala, entre Acaraú e Itarema. Certo. Nessa época, a igrejinha de Almofala tinha sido coberta pelo morro e estava sendo descoberta pelo próprio morro. E ele não levou lá para mostrar esse fenômeno, o Padre Odécio. Então, ele nessa época não era Monsenhor Odécio, era o Padre Odécio. Então eu fui com ele, mas alguns colegas. As moças, cerca de 10 estudantes do mesmo colégio, foram num caminhão dirigido pelo motorista chamado... Aldemar, não? Bastião Grosso, não? Bastião Grosso. É, né? Bastião Grosso, foi como motorista. Bastião Grosso. E nós fomos, em termos de 6 alunos, fomos na carroceria da caminhonete dele, ele foi guiando, fomos na carroceria mostrar, ele ia nos mostrar o fenômeno da cobertura da igreja, da comunidade da Almofala, e ao mesmo tempo a descoberta pelo próprio vento. Era um fenômeno que ele foi nos mostrar. O vento cobria a igreja com areia, o vento forte, e cobriu a igreja. Depois o próprio vento descobriu a igreja, certo? Na cidade de Almofala. Então isso foi um passeio que nós fizemos. Eu agradeci muito ao Padre Odécio, na época não era o Monsenhor, pela viagem, porque era uma coisa muito rara isso acontecer, e ele nos levou. Foi uma coisa que eu admirei muito e admirava o Padre Odécio pelo trabalho dele. Cheguei a fazer algumas críticas ao próprio Padre Odécio pessoalmente. Isso é normal. Quando ele, nas homilias, ele falava que o povo retirava as palhas das carnaubeiras da Terra da Santa. Ele criticava. E uma ocasião eu disse assim: Padre Odécio, o povo é pobre, é humilde, a terra é da Santa, se é da Santa é do próprio povo. Aí ele olhou para mim e riu e disse: mas é preciso ver que eu não posso abandonar isso. Então, o problema, bem que eu morei com ele muito tempo, não era ele que era contra o pobre, era as ordens do bispo que ele recebia, porque naquele tempo a renda era carnaval, exato, era farinha, era tudo aquele negócio. Então não tinha, como hoje, as pessoas mensalmente dar dinheiro, né? Exatamente. Naquele tempo não tinha. Então, exatamente, ele brigava por qualquer palha para poder garantir a moral, exatamente, e o povo não levar na bandidagem, né? Naquele tempo tinha menos bandido, exatamente, a população era menor, né? Isso. Mas continue.
E nas críticas que ele fazia, quando eu conversei com ele explicou essa mesma situação. Eu sou obrigado a fazer, por isso, etc. Mas eu fui personagem da chegada de Nossa Senhora de Fátima aqui em Fortaleza. Em Bela Cruz. Em Bela Cruz, aqui em Bela Cruz. Certo. Então, ele Foi exigiu uma cavalaria com 12 cavalos. E eu fiz parte de um dos cavalos. O cavalo que eu estava montando, ele tinha um defeito que não conseguiu chegar junto com os outros 11 cavalos. O cavalo tinha um defeito, não sei por que ele não chegou. Eu cheguei por último. Mas a minha chegada por último, no dia que Nossa Senhora de fato chegou aqui, quando eu cheguei estava atrasada, mas eu recebi uma salva de palmas mais do que os outros primeiros que tinham chegado. E eu fiquei muito satisfeito com isso e eu nunca esqueci esse momento. Então eu fiz parte de várias coisas, assim como eu fiz parte do Colégio Pio XII, foi as primeiras letras, que era... Centro catequético. Exatamente. Então, o Joca Lopes... Seu Joca. Joca Lopes foi quem me mudou meu nome. Meu nome era Manuel Adrovando de Moraes. E o Joca Lopes achou que a pronúncia desse nome era muito complicada. Aí mudou para Messias. Manuel Messias. Então Messias foi troca feita pelo Joca Lopes. E o Joca Lopes, também no mesmo ano que a cidade era Santa Cruz, ele mudou para Bela Cruz. Quem mudou foi o Joca Lopes. Deu a ideia, porque ela veio de projeto do governo. Exatamente. Muito bem. O interessante, você está falando aí, a gente fica se lembrando daquilo tudo. Você saiu daqui para Fortaleza quando? Que ano? Em 55, em maio de 55. 55, muito bem. E você conseguiu se formar tudinho, uma luta muito grande, né? Porque uma luta não muito era grande. fácil. Não era fácil. Não era fácil, era difícil, dependia. Por isso é que eu chamo você e os outros que aqui eu trago, que já vem muitos para cá, tem trazido, são ilustres personalidades veracruzenses. Porque vocês não chegaram onde estão. Você chegar hoje aposentado, já ativo como eu sou, meus 86, você com 89. Então, nós lutamos e batalhamos para chegar a essa base, a esse ponto para ter uma velhice mais tranquila, mais sossegada, sem aperreio. Porque você se lembra muito bem que antigamente o idoso não se aposentava. Não. Então ele também não tinha condições financeiras e os filhos também não tinham. Eram tudo diaristas, viviam do plantio, viviam daquilo. Então eles pediam esmola. Isso. Cansei de dar esmola a idoso na Bela Cruz. O pessoal se admira, mas era assim. Exatamente. Você se lembra que quando morria um na Rádio Feia, por exemplo, traziam ele numa rede, enfiado um pau no meio, uns punhos, né? Amarrava, o cara botava no ombro, o outro botava no outro e ia a multidão atrás, né? Para se enterrar aqui. Era nessa... Então, hoje, se nós estamos nessa modernidade e entendemos, foi Deus que nos deu essa oportunidade. Isso. Mas eu queria falar, e pedir para você falar, foi sobre a religião, a sua religião, o berço dela foi Monsenhor Décio, né? Exatamente. E Dona Neuma lhe ajudou demais, que eu sei até hoje. Sim. Sempre vem aqui e não deixa de ir lá. Isso. Não é isso? Agora, isso é muito importante porque a gente cresceu, construiu família, criou filho dentro do mesmo caminho, do mesmo gesto. Por isso é que hoje nós somos pessoas honestas, trabalhamos com amor, vivemos com felicidade porque vivemos perto de Deus. Eu estou lhe entrevistando, mas estou falando aquilo que eu sei que realmente o senhor é. Isso. Está entendendo? Agora eu pediria a você falar quem é a sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, se puder, o pessoal saber quem é o Messias que está aqui conversando. Pode falar? Só. Quem é seu pai, sua mãe, morava onde aqui, qual é o local, aqui, onde era o sítio, aqui perto? Pode falar. O meu pai é Francisco Antônio de Moraes e minha mãe Maria José Silveira. Morávamos aqui muito próximo da antiga mercearia do Aniceto Rocha. Aniceto Rocha. Ainda hoje está lá a mercearia, o mesmo ponto.
nós éramos vizinhos, praticamente vizinhos, e eu fazia as compras na mercearia do Aniceto Rocha. E o Aniceto Rocha fazia comentários porque ele comprava as coisas na loja do Ambrósio Lopes e do Joca Lopes. Irmão, seu Joca. Exatamente. Então nós éramos praticamente fregueses dele e vizinhos. Então, quando o Aniceto Rocha faleceu, eu não estava aqui, mas lamentei muito a falta dele, e hoje eu me orgulho de ver a própria rua onde ele morou, que tem o nome dele. Merecidamente tem o nome de Aniceto Rocha. Então foram os amigos, eu tinha muita amizade ao filho dele, que era conhecido como José do Aniceto, que já faleceu também, e algumas outras filhas dele que eu não tinha muita aproximação, porque elas eram muito fechadas. Em casa não tinha aproximação, mas conhecia de perto, inclusive até a esposa dele também, que era uma pessoa muito fechada, mas conhecia. Seus irmãos, para a gente se lembrar quem são? Seus irmãos. Meus irmãos, o primeiro que era morador aqui nessa cidade, tinha uma padaria, era o José Miguel. Pai da Camila. Pai da Camila. Do Mário. Do Mário. Turma todinha, né? Exatamente. Daquela outra que é enfermeira, né? Que é enfermeira. É. Da Zezinha, né? Zezinha, gente exatamente. Boa. Pois é. Então era meu irmão mais velho. Quando ele faleceu, eu vim de Fortaleza para assistir o enterro dele. Lamentei, assim como lamentei também a morte da esposa dele, a Rita, que foi uma pessoa que eu conheci de perto, porque à noite, naquela época, Bela Cruz não tinha energia. Eu saía à noite para olhar as ruas. Eu sempre fui um cara ligado a descobrir as coisas. Eu saía à noite pela rua, a escura, não tinha energia, não tinha nada. Era a lua. Eu alcancei muito. E então eu encontrei a Rita e Dona Quininha, mãe dela, sentada na calçada. Morava lá na Rua Maitá. Exatamente, do lado da igreja de São Vicente. Pronto, em frente ao patronato ali. Ela estava fazendo coxé e a Rita, filha dela, fazendo trança de Parnaúba. Eu passava lá, exatamente. Passava lá, conversar um pedaço com ela, e depois eu ia embora, morando um pouco afastado, que era aqui nessa região. Mas eu gostava de sair à noite para olhar as ruas, examinar, pesquisar. Eu sempre fui voltado a esse assunto. Então, era da pessoa, né? Era. Eu era um cara que gostava de descobrir as coisas, gostava de ver as coisas. Então, o Padre Odécio, uma ocasião, me chamou para me ser acólito. Pronto. E eu não aceitei, porque eu tinha essa mancha. Pode encostar mais. Essa mancha que eu tinha de ter sido acusado de portar essa cruz, eu não portei. Não, isso aí foi coisa que aconteceu e nós já contou a história. Nós temos que seguir aqui. Então, é o ritmo. Você foi batizado por ele? Foi batizado pelo Padre Odécio, né? Padre Odécio. Seu pai casou-se também, o Padre Odécio casou. Exatamente. Aliás, o Padre Odécio casou todo mundo de 1942 para cá. Para cá, exatamente. O primeiro casamento que ele fez foi do Chico Fontela e da Dona Mafisa. Você lembra dele? Sim, me lembro. Foi o primeiro casamento que ele fez. Isso é importante, né? Foi o primeiro casamento que ele fez na Vera Cruz. Depois fez Manuel Fontela e Dona Purinã, sabe? Dona Purinã eu conheci. Eu tenho tudo na memória, porque eu vivi aqui. Eu fui criado aqui, correndo nessas veredas por aí, na beira de rio, tá entendendo? Brigando com a turma da Rua Maitá, que a gente tinha uma despeita danada. Quem morava aqui no quadro da rua, a gente jogava pedra nos outros, aquele negócio todo. Que é comum, né? Que parece natural. Furar a cabeça do um, for dizer o padre que fui eu, peguei uma dúzia de bolo, a palmatória Réa Preta que ele tinha, eu era muito danado, parece. Exato, mas é natural. Bom, agora falando em teologia, você é formado ou estudou teologia? Eu sou graduado em teologia. Graduado. Você é professor de português? Sou professor de português. Português, professor lá em Fortaleza, né? Em Fortaleza. Certo. E teologia, como foi que você chegou lá? Teologia? Sim. Eu fiz no Seminário da Prainha, 5 anos. Seminário da Prainha, certo. Fiz 5 anos de teologia.
5 anos de teologia. Não quis ser padre, né? Não quis, o padre Almi, que ainda é o diretor do seminário do Dias Macedo, que era meu professor de missão do leigo, ele me convidou para me ordenar e dizia para mim que eu era uma pessoa capacitada, porque durante as aulas eu fazia indagações ao próprio professor da missão do leigo. Então, ele dividia o que é o leigo e o que é o missionário. Claro. Então, eu me aperfeiçoava, estudava à noite e às vezes eu dava as respostas à altura e ele ficava orgulhoso com as minhas respostas. Quando terminamos o curso, ele disse: Messias, você devia se ordenar. Você é uma pessoa que eu gosto muito de você. Você é íntegro e, além do que, as suas respostas são respostas que é a altura da missão de ser missionário. Então, eu gostaria que você se ordenasse. Você tem o curso pronto para se ordenar. Eu fui o orador da turma, fui eu que fiz o discurso da turma, me saí muito bem. Tinha um professor que faleceu, que era o professor que tinha servido na Alemanha. Ele veio para o Brasil, Luiz Gonzaga Mota. Ele faleceu e eu fiz a despedida no túmulo dele, no cemitério São João Batista, no Parque da Paz. Fui eu que fiz a despedida. Por todos esses momentos, o padre Almi, que era o diretor, ainda é o diretor do seminário, Dias Macedo, insistiu para me ordenar. E eu dizia para ele: padre Almi, professor Almi, eu não tenho condições de me ordenar, porque eu sou uma pessoa que luto com construção civil. Então eu tenho vários imóveis alugados e às vezes eu tenho alguns problemas com relação ao inquilino ou à própria sociedade em si, e fica difícil para mim assumir tem que ser uma coisa ou outra. Exatamente. Né? Então, porque nós temos aqui na Missão Colo de Mãe, que é o projeto da Fundação Marinácia Loyola, isso aqui tudo foi construído pelo Monsenhor Décio e a família Sampaio, que isso aqui é o nome da mãe dele, que é minha tia, Marinácia Loyola Sampaio. Então, isso aqui estava quase completamente abandonado, seguindo outro caminho que o caminho da cidade. Isso aqui é para servir a comunidade. Aí nós temos 4 hectares de terra, planta, tudo, tem tudo aí. E aqui temos uma missão Colo de Mãe, são vários jovens, muitos jovens, que fazem o juramento, votos, sabe? E conduz totalmente, aqui atende a todo mundo, é tanto que você chega, está tudo aberto, o pessoal é atendido, tem a capela ali, que eu, quando sair, vou lhe mostrar. Então, aqui é uma casa de Deus, aqui é uma casa que tudo é feito e combinado com o nosso pároco, o Padre Eudes. Aqui eu convidei e entreguei tudo a eles para que tenha continuidade. A minha passagem já está, a qualquer hora Deus pode me levar. Sim. Mas eu deixo no local que é para ser ajudado. Nós servimos aqui, pelo projeto Ceará Fome Zero, 100 refeições diárias, aqui, sabe? As pessoas são inscritas, elas vêm receber a marmita aí, tudo direitinho, tudo feito dentro da responsabilidade. E tem a rádio também, que eu fundei, a Rádio Genoveva, FM, em 1997. Uma história muito longa, mas também botei aqui no prédio, o Ministério das Comunicações aceitou o endereço aí que está. Então é um trabalho que a gente não vai viver toda a vida. E eu faço todo dia um jornal da manhã, que eu criei um jornal pela Rádio Genoveva, pelo Facebook, um jornal diferente do jornal policial, do jornal que espreme sangue, do jornal que matou a mulher, que esfolou. Não. O meu jornal, o Jornal de Bela Cruz, o jornal que eu criei e apresento todos os dias no Facebook, de 7 às 8 da manhã, e na Rádio Comunitária ao vivo, de 7 às 8 e de 11 às 12, diariamente, é um jornal mais informativo.
É um jornal que só traz notícias de interesse da comunidade. Tem notícia política? Tem. A notícia política para informar, para saber como é que está o nosso país, como é que está funcionando. Tem a notícia mais de saúde, muito. Hoje mesmo eu falei muito sobre Alzheimer. Pois não. Todos nós falamos sobre tudo. É um jornal com uma grande audiência em toda parte do mundo, porque quem tem hoje a internet está ligado no Japão, em toda parte no Facebook. Então, esse é um trabalho que nós fazemos por aqui, por esse intermédio, como você está vendo, um estúdio simples, mas capaz de fazer grandes trabalhos. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui e atender o nosso convite. E agora, faça as suas considerações finais, mandando um recado para a juventude, para os idosos, para Bela Cruz em geral, e o amor que você tem por essa terra maravilhosa, que eu digo sempre, Bela Cruz, como te amo. Muito bem. Bela Cruz, para mim, é o meu berço. Eu deixei essa cidade em maio de 55 para servir nas Forças Armadas, mas eu nunca deixei de visitá-la. Os parentes que eu tenho aqui, os irmãos, enquanto estavam vivos. O Zé Miguel era meu irmão, já faleceu, que tinha uma padaria. Conheci muito. E hoje eu venho visitar as minhas sobrinhas, viu? E eu não deixo de visitar nunca, mesmo porque a gente é nascido nessa terra, é uma terra-mãe, e a mãe você não pode deixar de vê-la sempre. Nunca. Então eu tenho isso, a gratidão, e tenho uma gratidão muito grande pela terra, por onde eu passei. E, naturalmente, como ser humano, eu tive alguns probleminhas, alguma divergência, mas foi coisa muito passageira, muito simples, foi natural. Então, eu lamento muito a ida do Padre Odeste, porque ele era um personagem importante, e eu assisti de perto todo o seu trabalho, como eu disse anteriormente. Quando Nossa Senhora de Fátima chegou aqui, eu fiz parte da cavalaria, e também fiz parte de uma peça teatral que foi apresentada no Salão Paroquial em 53. Eu representei o filho pródigo na peça, eu era o filho pródigo. Então, eu participei de 2 desfiles militares, aqui durante o que eu era estudante do colégio, e participei de toda a vida ativa da cidade. Então, eu não esqueço a cidade, estou sempre lembrando, estou sempre visitando, e foi um prazer muito grande eu estar aqui agora, falando no microfone da rádio, e trazer a minha solidariedade e os meus agradecimentos, sobretudo pelo povo, e também rezar em nome do meu querido Padre Odeste, que já se foi. Que Deus o tenha na sua glória, que ele me ensinou muita coisa importante, nosso diálogo foi importante. Então eu não esqueço nunca, e peço sempre a Deus, que Deus esteja sempre presente nessa cidade, porque é uma cidade onde Deus nasceu. Muito bem. Aí, pessoal, nós apresentamos aí mais um programa Bela Cruz, como te amo, agradecendo a sua presença, agradecendo ao nosso querido povo, onde quer que se encontre, principalmente você, belacruzense, que está longe da sua cidade, está tendo o prazer de ver o senhor Messias aqui, de ver a gente falando sobre a nossa terra, Bela Cruz, é um orgulho muito grande. Por isso, obrigado aqui ao nosso técnico, grande assistente, o nosso querido Márcio. Muito obrigado, Márcio, pelo seu trabalho, pela sua paciência, e obrigado a todos que estão ligados com a gente. Este programa é apresentado no YouTube, Edilson Sampaio, @ B de bola, Z de zaga, Edilson Sampaio, @ Edilson Sampaio. Então, muito obrigado pela audiência. Este programa também vai apresentado no Facebook. Que Deus abençoe a todos, que haja paz e união em todos os lares. Aí apresentamos programa Bela Cruz, como te amo. Bela Cruz, como te amo. Minha Bela Cruz, tão linda cidade, filha do Nordeste, no berço do Brasil.
Brasil, nossa bela cruz.